E aí, povo de Deus, como que vocês estão? Gente, provavelmente vocês viram o título desse vídeo, a imagem do vídeo e pensaram assim, como assim, Alana? É sério? É sério. Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho pra vocês sobre o meu momento aí da minha vida, que faz quase 10 anos, onde eu tive uma crise de desordem alimentar. Gente, não foi fácil. Vou contar um pouquinho pra vocês como que foi, como que começou, enfim, o que se passava na cabecinha dessa criatura aqui. E, enfim, é tudo aquilo que aconteceu comigo. Mas antes de tudo, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, deixa um likezão, porque isso me ajuda muito, vocês não fazem ideia quantos likes ajudam a plataforma a entender que conteúdos cristãos são relevantes. E também me siga lá no Instagram, que é @lanacristãodeclarado. Belezinha? Agora sim, bora conversar um pouquinho sobre esse negócio. Bom, vou falar bem a real pra vocês. Quando eu era adolescente, eu comecei a ter umas crises de identidade nesse sentido de não me sentir bonita. É fase de menina, né? Mas assim, eu não gostava do meu cabelo. Eu lembro quando eu comecei, assim, antes de ser adolescente, eu tinha mais ou menos uns 9 anos por aí. Eu queria muito ter cabelo liso, eu não gostava do meu cabelo cacheado. E meu cabelo era muito mais cacheado do que agora. E eu via as minhas amigas com cabelo liso e eu achava o máximo, eu queria muito ter cabelo liso também. Então o que eu fazia? Eu ficava escovando o meu cabelo com escova mesmo, assim, pra ele ficar liso. Eu escovava muito, muito, muito. E ficava horroroso, enfim, mas pra mim era melhor ficar daquele jeito do que cacheado, porque cacheado eu não gostava mais. Pra ter noção, tipo, eu lavava o cabelo e aí eu ficava escovando ele até ele secar. Olha o empenho da criança, porque, tipo, a minha mãe, obviamente, né, não ia deixar fazer chapinha ou fazer escova no meu cabelo, então eu dava os meus jeitos pra tentar fazer ele ficar mais liso. Ou, por exemplo, eu pegava o meu cabelo e aí eu torcia ele e amarrava ele, tipo, pra não formar os cachos, nem que ficasse ondulado e meio estranho, mas eu queria que ficasse daquele jeito. Então ali começou, tipo, uma desordem em relação a quem eu era. Eu comecei a me espelhar muito nos outros e aí isso me incomodava demais. Por exemplo, essa questão do cabelo era algo que me incomodava. E aí, quando eu fiz 13 anos, vou até colocar uma foto aqui pra vocês, eu engordei muito. Gente, eu engordei demais. Eu engordei assim, tipo, uns 10 quilos. Porque realmente eu comia demais. A fase da adolescência, assim, que eu só dei prejuízo pro meu pai e pra minha mãe. Mas sério, eu comia demais. E aí, isso também começou a me incomodar muito. Porque assim, ó, eu tava engordando. Eu já não gostava do meu cabelo e aí começou aquela fase de espinha, porque eu acabava não comendo tanta coisa assim que deveria, né? Então eu exagerava muito no pão, iogurte, essas coisas assim, excesso de leite, e aí começou a vir mais espinhas, o que piorou também essa questão. Então meu rosto ficou com espinhas e eu não gostava das minhas bochechas, porque tipo, eu tinha muita bochecha. Até no começo lá do canal, quem me acompanha há tempo sabe que os vídeos bem antigos eu tinha um bochechão bem grande e bastante cabelo. E naquela época do canal eu tinha 18, 19 anos, então vocês lembram dessa fase. Bom, aí o que aconteceu? Eu não gostava da minha bochecha, eu não gostava do meu cabelo de jeito nenhum, e aí eu comecei a ter ranço do meu peso também, porque tipo, eu não gostava. E aí isso ficou durante algum tempo, tipo, por fora eu era uma menina tímida, né, aquela que não conversava muito, aquela que era sempre, né, mais no canto dela, e eu sempre quis ter o desejo, digamos, de ser missionária, fazer alguma coisa, sabe, viver, e tudo isso me prendia demais, e aí foi me colocando numa caixinha, me deixando cada vez mais fechada nesse sentido. E os anos foram passando, depois eu emagreci um pouco, né, cresci um pouco mais, emagreci, enfim, eu comecei a caminhar, andar de bicicleta, isso me ajudou a emagrecer. Mas essa questão da minha imagem sempre foi algo que me incomodou muito. E aí, enfim, gente, sério, hoje eu olho pra trás e penso assim, poxa vida, né, por quê, né? Que coisa desnecessária, né? Mas enfim, por isso que eu super compreendo os adolescentes de hoje em dia que tem essas crises de identidade, esse negócio de tipo, a menina é linda e ela se acha feia, ela quer se comparar. É algo que realmente acontece com muitas meninas e por isso que eu tô aqui pra te dizer, amiga, vai passar, entendeu? Não fica presa nessa coisa, porque eu queria muito que naquela época eu tivesse alguma influenciadora pra vir aqui e falar pra mim assim, ó, para, porque tu é linda, para com isso é uma fase. Espinhas vão passar, fica tranquila, vai embora, é só uma fase. O seu peso vai aumentar, vai diminuir, é adolescência. Isso é completamente normal. O seu corpo de criança está se transformando para se tornar um adulto. Então, esse meio tempo ali vai ter algumas mudanças bem bruscas no seu corpo e tá tudo certo, entendeu? Não precisa se desesperar. Você é linda, maravilhosa e vai dar tudo certo, tá bom? Lembra disso, você é bonita. Para com esse negócio de achar que você não é bonita, por favor. Tá. Continuando. E aí,
Quando eu me formei no ensino médio, com 17 anos, uma coisa que me incomodou demais também é o fato de que os meus amigos sabiam o que fazer de faculdade, pelo menos a maioria deles, e eu não sabia o que fazer de faculdade. E isso me incomodou demais, eu já tava com aquele sentimento de inutilidade, já não me sentia bem. E aí, enfim, foi acarretando uma coisa com a outra, né? Porque essa questão da imagem eu nunca consegui superar de fato. Enfim, eu sempre vivia em luta com a balança, então, porque eu engordava muito fácil. Depois que eu tive a Hannah, meu metabolismo mudou. Então eu comecei a perder peso mais fácil. Hoje em dia eu tô querendo engordar e não consigo, mas tudo bem. Mas meu metabolismo mudou. Quando eu era adolescente eu engordava com muita facilidade. Então, com os meus 17 anos eu sempre tava lutando contra a balança. E aí quando eu me formei no ensino médio, eu não sabia o que fazer de faculdade, eu voltei para casa dos meus pais, porque eu estudei no internato chamado IAESC, que é o Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. É um internato incrível de ensino médio, super recomendo você conhecer e você estudar lá. Se você está no ensino médio, é um sonho de qualquer pessoa, é maravilhoso, incrível, enfim. Aí eu voltei para casa dos meus pais, e naquele ano de 2015, eu comecei a entrar num processo muito difícil e delicado emocionalmente. Porque assim, ó, eu não sabia o que fazer de faculdade e eu tinha uma falta de boa autoestima pra mim. Eu não tinha confiança, não tinha, sabe, esse negócio de conseguir vencer a timidez, era algo que também me incomodava demais. Então eu fui acarretando vários pensamentos ruins acerca de mim mesma, no meu pensamento, o que gerou essa desordem alimentar. Eu comecei com o propósito de perder alguns quilinhos. Eu tinha, acho que uns 60 quilos, 59, e eu tinha o objetivo de perder pelo menos uns 2 quilos. E aí eu ia ficar, sei lá, com 58, por aí, já ia me sentir bem, né? Eu tenho 1,64 m. E aí, comecei com isso, comecei a caminhar, tal, cuidar da alimentação, andar de bicicleta, enfim. Perdi os 2 quilos. Quando eu perdi os 2 quilos, eu pensei assim, nossa, consegui perder, até que foi rápido. Mas também eu fiz dieta, né? Dieta, caminhada, corrida, enfim, fazia um monte de coisa. Eu pensei, nossa, foi fácil perder. Então eu vou perder mais, porque eu acho que eu preciso de mais. E aí eu fui perdendo. Fui perdendo mais 1, mais 2, mais 3, e aí cheguei nos 56, nos 55, e aí eu comecei a observar muito meninas extremamente magras. Eu comecei a achar muito bonito, tipo mulheres bem magrinhas, porque eu sempre tive bochecha, sabe? A minha mãe sempre disse que eu tinha ossos largos, mas enfim, eu sou grande, né? 1,64 m, enfim. E eu comecei a observar essas meninas mais pequenininhas, tipo, estilo coreano, assim, pequenininha, magrinha. E aí eu pensei, nossa, eu queria muito ser desse tipo. E aí eu ficava observando muito e eu coloquei isso na minha cabeça, que o meu objetivo era ficar assim. Então eu comecei a perder peso e quanto mais eu perdia, mais eu achava o máximo, mais eu achava incrível. Ver que as minhas blusas estavam ficando largas, ver que a minha calça, que antes eu usava tamanho 40 ou 38, comecei a usar 36. E aí eu comecei a pensar assim, não, eu quero chegar no 34 de calça. E aí eu comecei a fazer mais dieta ainda, enfim, comer cada vez menos e caminhar cada vez mais. Inclusive eu lembro de um dia, gente, olha o absurdo. Eu saí de manhã pra caminhar, e aí o que eu fazia? Eu acordava umas 7 horas da manhã, 6 horas, eu caminhava mais ou menos uns 4, 3 quilômetros, retornava pra casa e aí eu pegava a bicicleta, andava mais ou menos uns 7 quilômetros, ida e volta, e ficava em casa. Então eu fazia exercício das 6 da manhã até umas 9 horas da manhã. E aí, muitas vezes eu saía sem comer, porque eu não queria que o corpo gastasse aquilo que eu comia. Eu queria que ele gastasse o que eu não comi. Faz ideia da guria. Até água, gente, eu evitava. Não, é sério. Aí um dia eu lembro que eu cheguei na casa dos meus pais, eu tava no portão, eu toquei a campainha pra minha mãe abrir o portão. E aí eu tava literalmente desmaiando. Eu tava assim, me desfalecendo. E aí eu cheguei, eles abriram a porta, né, e eu me joguei no sofá. Eu tava pálida, eu tava muito ruim. Daí ela, filha, você não comeu? Eu falei, não comi, eu esqueci. Comecei com essas ideias. Aí ela foi lá com comida, tal, com água. E, enfim, aí depois eu melhorei. Mas eu continuei fazendo isso todos os dias. Aí eu cheguei aos 52 quilos, 51. Eu tava muito feliz, porque eu tava bem magrinha. E eu pensei, cara, isso aqui tá muito legal, preciso emagrecer cada vez mais. Cheguei no tamanho 34 de calça. E aí, o que eu decidi fazer? Eu pensei assim, olha, já faz alguns meses que eu tô nessa lida aí pra emagrecer e ficar bem magrinha, só que tá demorando. Pra mim eu achava que demorava, tipo, quase perder 1 quilo por semana, pra mim eu achava que tava demorando. E aí eu tive uma super ideia de começar a colocar pra fora aquilo que eu comia.
Então, porque assim, ó, minha mãe começou a perceber, né, que eu ia almoçar, jantar, eu comia muito pouco. E eles começaram a me incomodar muito com isso. Tipo assim, ah, você tem que comer mais, poxa vida, você tá comendo muito pouco e tal, enfim. E aí o que eu comecei a fazer? Eu até comia, mas depois eu ia lá e dava um jeito de colocar pra fora. E aí, nessas minhas idas, um dia de caminhada, eu pensei assim, ó, meu, tá complicada a situação, eu vou tentar dar um jeitinho mais ainda nisso, né? Passei numa farmácia e comprei um laxante, um óleo lá, laxante, que prometia ser laxante, né? E eu tomava aquele negócio todo dia. Todos os dias eu tomava aquele negócio. Gente, eu tava arruinando com a minha vida e eu não tava me ligando. Pra você ver como essas questões não é uma brincadeira. Então, assim, se você vê uma pessoa passando por crise de desordem alimentar, não fique assim, ai, porque isso é frescura, ai, porque não sei o que, coisa da cabeça da pessoa. Ela tá doente. É sério, isso é doença. E eu tava ficando assim, sabe? Tava entrando num negócio de anorexia mesmo. E aí, enfim, as semanas foram passando até que eu cheguei aos meus 47 quilos. Gente, tenta imaginar uma pessoa de 1,64m com 47 quilos. Vou colocar uma foto minha aqui pra vocês dessa época, pra vocês terem noção. Eu cheguei a usar tamanho 32 de calça. Gente, tamanho 32. Porque nenhuma calça minha mais servia. Tipo, literalmente nenhuma calça, nenhuma roupa mais servia. Porque eu perdi 47, 48, 49, assim, eu perdi 13 quilos. E tipo, eu já não... Eu não precisava perder tudo isso. Eu perdi 13 quilos. E aí eu cheguei no tamanho 32 de calça, eu tava achando incrível, eu tava achando o máximo, tava achando super legal, e na minha cabeça eu ainda tinha que perder mais ainda. Cheguei nos 47 e pensei, tem que chegar nos 45. E aí depois eu posso ir para uns 44. Eu não sei aonde é que eu ia querer chegar. Sinceramente, eu não sei. Em sã consciência hoje falando pra vocês qual era a minha meta naquela época. Eu só sei que eu queria sumir cada vez mais. E tipo assim, eu ficava na frente do espelho pegando assim, ó. Meu, isso aqui eu preciso perder. Isso aqui também. Nossa, isso aqui eu preciso perder. Qualquer pele que eu encontrasse em mim, eu precisava perder. O negócio ficou tão brabo, gente, que até as costelas aqui de cima começaram a aparecer. Eu tava assim de um jeito absurdo. O meu quadril, misericórdia, vocês não têm noção. Eu tava assim, o meu joelho era enorme, a minha coxa era minúscula. Tipo assim, era uma coxa bem fininha, um joelhão e uma perninha pequenininha. Absurdo, absurdo o que eu tava passando. Até que chegou um dia que eu pensei assim, meu, minha mãe tá me incomodando demais, porque ela tava dizendo muito, poxa, filha, o que tá acontecendo? Você tá doente? Ela começou a realmente se preocupar porque eu tava muito magra. Então, eu decidi passar umas semanas na casa da minha avó, porque eu pensei, vai ser uma fuga. Eu vou pra lá e aí ninguém vai ficar me incomodando, minha mãe não vai ficar me incomodando. E aí eu cheguei lá e a minha avó ficou bem desesperada, porque tipo assim, ó, eu comia, tipo, num dia inteiro, eu comia uma maçã, eu comia umas folhas de alface, eu comia uma cenoura, tipo, um dia inteiro passando só com isso. E aí eu falava pra minha avó, a minha avó dizia assim, ah, filha, vem comer. Daí eu falei, não, vó, já comi muito de manhã, já comi bastante pão e tal, tô sem fome pro almoço, depois a gente faz, tal. E inventava alguma coisa pra fazer com a minha avó. Eu falava que eu comia, mas eu não comia. Eu falava que eu comia antes dela, mas eu não comia. Enfim, eu fazia muito disso. E até que a minha avó ficou desesperada, porque assim, ó, ela percebeu que eu tava sumindo, literalmente. E até que ela foi lá e falou com os meus pais. E aí eles vieram lá na casa da minha avó pra me buscar e eles viram meu estado deplorável, gente. Eu tinha olheira gigantesca, eu estava assim, sumindo literalmente. Eu tava virada só em cabeça, porque assim, meu corpo ficou desse tamanho, eu tava muito magra, eu me sentia muito fraca, muito fraca. E tomando aquele laxante, né? Gente, pelo amor de Deus. Aí, meus pais, nossa, falaram muito comigo, disseram, para com isso, você é bonita, tal, pelo amor de Deus. Enfim, me deram aquele choque de realidade, sabe? O que você tá fazendo com a sua vida? Enfim, contaram histórias de algumas pessoas também e me deram aquele chacoalhão, sabe? E foi ali que eu caí em si, eu pensei, meu Deus, o que eu tô fazendo comigo? O que eu tô fazendo com a minha vida, sabe? Gente, se eles não tivessem feito isso, eu não sei o que seria de mim, sinceramente. E aí, porque assim, eu já tava de um jeito muito magra. Só que mesmo assim, eu olhava pras meninas magrinhas e eu sempre achava que eu não tava daquele jeito. Eu me enxergava muito gorda. Mas eu tava, tipo, sumindo, eu tava sem saúde já. E aí, o que aconteceu? A minha luta pra voltar ao meu peso, pelo menos até uns 53, 54 quilos, o que já é bem magrinha, mas eu queria pelo menos ganhar ali, né, uns 8 quilos a mais. E começou minha luta, gente, porque assim, ó, de tanto tempo que eu fiquei tomando laxante e comendo muito pouco e induzindo a voltar aquilo que eu comia, o meu estômago começou a rejeitar a comida.
E esse foi o ponto ápice do meu desespero, porque assim, ó, por exemplo, eu tava tão acostumada a comer tão pouquinho, que quando eu sentava pra comer um pouco mais, o meu estômago rejeitava. Então, tipo assim, eu chegava na terceira colherada, quarta colherada, tipo, de um macarrão, de um arroz com feijão, de algo um pouco mais consistente, eu sentia vontade de vomitar. O meu estômago parecia que estava explodindo de cheio e eu não conseguia comer, eu simplesmente não conseguia. E isso me deixou muito desesperada, porque eu pensei, meu Deus, realmente a coisa tá ficando terrível. Olha o que eu tô fazendo com a minha vida. E, enfim, depois de muita oração, eu pedi muita direção pra Deus, assim, pra Ele me perdoar pelo que eu tava fazendo. E aí, depois eu consegui voltar ao meu peso, foi aos pouquinhos. E, gente, depois que tudo isso aconteceu, foi no primeiro semestre ali de 2015. E quando chegou mais ou menos em julho, eu pensei assim, ó, Deus, o Senhor precisa trabalhar na minha vida, eu preciso parar de olhar pra mim mesma, eu preciso trabalhar pra tua obra, eu preciso vencer a timidez, eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso parar de olhar tanto pra mim, sabe, esse negócio, eu preciso parar de ter esses complexos que eu tenho. E aí eu comecei a colocar muito isso em oração, e aí que nasceu, gente. Em agosto de 2015. O que nasceu? O canal Cristão Declarado, gente. É uma história linda. Eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo pra vocês verem como que começou o canal, enfim, tudo mais. Mas, assim, o nascimento do canal veio exatamente dessa época mais complicada da minha vida. Nesse ápice ali, Deus veio, entrou, fez um milagre, me ajudou. Foi incrível e eu sou eternamente grata a Deus por isso. Porque minha vida passou a ter sentido, significado, sabe? Eu me senti realizada. E Deus foi trabalhando, eu fui vencendo minha timidez, fui vencendo minhas dificuldades a cada dia, e Deus fez milagres absurdos assim na minha vida e por intermédio de mim. Eu sou eternamente grata a Deus por isso. Por isso que eu falo tanto pra vocês, aceitem o chamado, se coloquem à disposição de Deus, vençam a timidez, tá com medo, mas vai assim mesmo, porque Deus quer usar as suas dificuldades pra transformar a sua vida, pra gerar milagres de transformação e gerar testemunho por intermédio da sua existência, sabe? Então foi isso, gente, passei por esse problemão aí, mas Deus foi bom comigo e eu consegui vencer por intermédio da ajuda e do auxílio do Espírito Santo. E eu espero do fundo do coração que ter compartilhado essa história com você, essa minha experiência complicada, tenha de alguma forma ajudado. E eu espero do fundo do coração que ao compartilhar essa experiência com você, possa ajudar alguém, possa alcançar o coração de alguém que talvez esteja passando pela mesma situação que a minha, de olhar pra si mesmo, não ter autoestima, se achar pior que todo mundo, sentir que tem muita coisa pra mudar, ficar se espelhando entre as pessoas, sabe? Enfim, essa coisa que corrói a gente. Então eu tô aqui pra te dizer, você é maravilhoso, você é perfeito aos olhos do Pai, Deus te fez com muito amor e você é amado, sabe? Você é amado, você foi feita a imagem e semelhança do Criador. Você é templo do Espírito Santo. Então, assim, cuide do seu corpo, se ame, porque é impossível a gente amar ao próximo se a gente não amarmos a nós mesmos. A gente precisa transbordar daquilo que a gente está cheio. E, sabe, cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide das suas prioridades, cuide dos seus sonhos, porque Deus tem planos incríveis para sua vida e o inimigo também tem sonhos para sua vida. E aí cabe a nós decidirmos de que lado nós vamos estar. Vamos colocar a nossa vida à disposição de quem? Né? Do lado do Senhor ou do lado do inimigo? Você que decide. E esse campo de batalha, você é o troféu no caso. Então, se coloque à disposição de Deus, se posicione e lembre-se, você é especial, você é amado. E se essa mensagem foi capaz de abençoar a sua vida de alguma forma, compartilhe com alguém. Beijo, tchau!